Bom, enquanto estuda uma reforma ministerial ampla prevista somente para o ano que vem, a reforma dos palácios presidenciais segue em ritmo acelerado. Levantamento do jornal Estadão mostra que o governo Lula, neste primeiro ano de mandato, gastou quase 27 milhões de reais em reformas e na compra de móveis. Na lista estão itens como tapetes, que custaram aproximadamente 114 mil reais, e o enxoval de cama e banho do casal presidencial por 130 mil reais. O levantamento, feito a partir de informações disponíveis no portal da Transparência, mostra ainda que, em comparação com anos anteriores, é o maior gasto com esse tipo de despesa. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda nesta terça-feira, dia 26 de dezembro. Vamos lembrar aqui sobre essa notícia que a gente abre essa terça-feira, que no começo do ano a Janja da Silva chegou inclusive a dar uma entrevista a uma emissora para reclamar das condições aí do Palácio do Planalto. Diz que só se mudaria se fizesse um inventário completo com todos os danos e avarias dos móveis que ela havia apontado naquela entrevista. Resumo da ópera: depois de um ano de mandato, quase 27 milhões de reais em gastos com reformas imóveis, tanto no Palácio da Alvorada quanto no Palácio do Planalto. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Espero que vocês tenham tido um excelente Natal junto às famílias de vocês, aos amigos. E vamos encerrar esse ano juntos, né? Como passamos o ano juntos, vamos encerrar o ano juntos. E preparando para pagar essa conta. 27 milhões em reformas só no ano de 2023. Ou seja, se fizermos uma conta aí por baixo, quanto nós estamos pagando para que a Janja tenha por mês o sonho de consumo dela, porque não basta só o Aerolula, o novo Aerolula de 400 milhões, as viagens todas de primeira-dama que acha que tem posto de ministra ou de vice-presidente do Brasil. Nós temos que pagar, né, o deslumbramento da Janja, que nós sabemos que é caro. E o mais interessante, Paula, é que ninguém está falando sobre isso, né? Durante 4 anos do governo do presidente Bolsonaro, tudo, absolutamente tudo, era minuciosamente checado mais uma vez, checado pela terceira vez, como tem que ser, viu, Paula? Como todo governo tem que ser checado, seja de direita, de esquerda, de centro, independentemente do partido ou da vertente político-ideológica do governo, todo governo precisa ser checado. Só que agora mudou, né? A velha e carcomida imprensa agora esqueceu que existe um governo que continua, que precisa ser checado de maneira contínua, como nós estamos falando aqui. Então é isso, Paula. Um governo gastar 27 milhões de reais em reformas em apenas 11 meses é difícil não encerrar o ano desanimando, mas aqui nós vamos continuar durante todo o ano de 2024 e durante os próximos 3 anos dessa administração fazendo exatamente isso, checando este governo e sem filtro. Silvio Navarro, muito boa noite. Me chamou a atenção alguns detalhes aqui, algumas características do critérios para a compra dos tapetes, que nós aqui pagamos essa conta. Vamos lá. Custo de 114 mil reais. O objetivo foi dar mais brasilidade ao ambiente. Além disso, os tapetes são de nylon e de sisal e juntos somam então 375 mil reais. Os mais caros são itens inspirados em desenhos modernistas do arquiteto Burle Marx, com formato orgânico pensado a partir das linhas do espelho d'água do Palácio do Planalto. Boa noite, Silvio. Quem é que não tem um tapete nesse valor em casa, né, Paula? Boa noite para você, querida Ana, meu irmão Augusto, boa noite para quem nos acompanha. E pensar que os canteiros de sálvia em formato de estrela vermelha, que a Marisa Letícia fez em 2004, era o limite do que o PT
faz quando assume um governo. Ele chega no palácio e acha que o palácio é dele, que são donos, que eles vão ficar lá para sempre. Porque é disso que se trata. Essas compras, o tapete caríssimo, o sofá, tem a cama, tem o jogo de cama, tem outros móveis, tantos, alguns inclusive o Rui Costa, o ministro da Casa Civil, quando a Janja tentou comprar uma mesa caríssima, ele falou, não, é melhor parar. Porque talvez num lampejo, né, de sobriedade, alguém ali dentro entendeu que aquele palácio não é do PT, que aquela não é a casa da Janja, aquela é a casa do pagador de impostos. Esse dinheiro sai do nosso bolso. Você falou no enunciado 27 milhões em um ano. Em janeiro foi inaugurado o Centro de Educação Básica em Ceilândia, por exemplo, que fica ali perto do Palácio do Planalto, alguns quilômetros de distância, no entorno do plano piloto, e cada unidade saiu por 2,5 milhões para 300 crianças de 0 a 5 anos, do berçário aos primeiros passos na idade escolar, idade de alfabetização, né? Pois bem, daria para fazer 10 com o dinheiro que a Janja gastou para transformar o Palácio do Planalto na casa dela. É uma vergonha, é uma vergonha. E ainda falta algum tempo ainda desse governo de turno. Imagina quanto eles vão gastar. Augusto Nunes, muito boa noite. Teve árvore de Natal na sua casa esse ano? Sim, teve. Teve. Sabe quanto custou a árvore de Natal do Palácio do Planalto? 358 mil reais foram gastos em árvores de Natal e arranjos. De Natal. E arranjos de flores nobres, tropicais e de campo para recepcionar autoridades, políticos e artistas. Olha, é uma soma de indícios aí de coisas graves, né? Nenhuma favorável aí ao governo de turno. O que me impressiona é a naturalidade com que esse pessoal lida com procissões de zeros, né? A maior quantia que eu já peguei em banco foi de 50 mil reais. Não parava mais de contar. Parava mais. Foi o meu limite, né? Que eu lidei com esse limite. Eles, isso aí é o quê? Metade da mala do Gedel. É isso aí. Metade da mala do Gedel. Vocês lembram da cena, as meninas que contaram usando aquelas máquinas de contar dinheiro, elas estavam suando no fim do dia contando o dinheiro do Gedel. É dinheiro que não acaba mais. O problema é o seguinte, e aí começam os indícios. Uma das características do corrupto brasileiro é achar que tudo é pouco. Primeiro, eles acham que pertence a eles. Segundo, é pouco. É pouco. E eles acham pouco por quê? Porque a propina é muito maior. Quer dizer, alguém como o Dias Toffoli, que perdoa uma dívida de 10 bilhões, acha que o quê? Que essa quantia é muito grande. Quer dizer, banho de loja tem compra de enxoval estimado em 130. Não é nada. Não é nada. E, no entanto, a imensa maioria dos brasileiros e dos pobres, né, todos os pobres que o Lula jura não existirem mais, eles não fazem ideia. Imagine isso aí para um pobre, para famílias pobres. É uma quantia que resolve o problema de centenas de prefeituras quebradas, de cidades que estão vivendo desemprego por causa dessa crise vivida pelos órgãos, pelos poderes públicos. O município os municípios estão sem dinheiro e eles gastando assim. É o deslumbramento de quem, olha, lida com propinas grandes demais. Depois do Petrolão, tudo para o Lula é pouco.